Bom dia a todos, hoje vamos apresentar nosso trabalho de artes com o tema Contemporaneidade com inspiração na estética clássica. Primeiramente eu vou falar aqui sobre o período clássico que teve características das suas obras. O conceito harmônico, ou seja, o equilíbrio, a proporção, a objetividade, a transparência. Teve também a mitologia grega, romana, que naquela época era usado para explicar todo tipo de coisa, como por exemplo, filmes na natureza, vida pós-morte, etc. E também o ideal de beleza grego, que naquela época era uma pessoa rica e forte, que na maioria das vezes era o homem, porque naquela época só o homem tinha direito à cidadania. Agora eu vou falar sobre o artista que a gente escolheu, que foi o Michelangelo. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simone nasceu no dia 6 de março de 1475, na cidade de Caprese, na Itália. Bem cedinho, ele já foi matriculado por seus pais numa escola de gramática. Porém, não é o que ele gostava mesmo. Não era o que ele gostava. O que ele mais gostava era da área da arte. Porém, ele tinha receio de contar isso para os seus pais, pois naquela época os artistas eles não eram bem vistos aos olhos da sociedade. Eles eram mais tratados como pintores de parede e pedreiros do que propriamente artistas. Porém, anos mais tarde, seu pai vendo que ele tem aptidão para arte, ele permite que o Michelangelo entre numa escola, que é quando ele entra na oficina dos irmãos Domênico e David Ghirlandaio, onde ele tem uma base mais sólida sobre afresco, pintura e desenho. Anos depois, se interessando por uma arte mais heróica, ele entra na escola de esculturas de Lorenzo de Médici, no ano de 1492. Michelangelo, em uma das voltas para a casa de seus pais, ele decide estudar um pouco mais sobre a anatomia dos corpos humanos, que ele faz isso dissecando cadáveres. Porém, por ser uma prática proibida, ele consegue a ajuda do convento do Espírito Santo para abrir os corpos de mendigos durante a noite, que permite dar para ele mais realismo e características para suas obras. Michelangelo é por muitos considerado um dos maiores representantes do período cultural que teve na Itália. E agora eu vou falar sobre a relação de Michelangelo com o período renascentista, que caracterizou pela transição do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o pensamento que Deus está no centro do universo para o pensamento que o homem está no centro do universo. Também caracterizou pela nova concepção sobre a vida humana, ou seja, de começar a questionar a igreja e mostrar que o homem é independente de Deus. Também caracterizou pela busca pelo simétrico e pelo perfeito, ou seja, os corpos definidos, sorridentes, proporções perfeitas, como na arte grega. E, por fim, uma frase do Michelangelo que fala alma bela e corpo belo, que ressalta o perfeito e a busca pelo perfeito. Obras. Bom, a primeira obra seria Davi, e ela retrata a passagem bíblica de Davi e Golias, na qual o garoto ele derrota o gigante, libertando assim a cidade de Israel sob seu domínio. E nessa escultura é bem marcante o olhar do garoto, onde ele foi muito bem retratado pelo pintor. A segunda obra seria a criação de Adão, na qual ela retrata a criação do primeiro homem, no caso o Adão. E nessa obra é possível se observar todo o mistério, a espontaneidade e principalmente a força divina do ato de criação. Por fim, a terceira obra seria o teto da Capela Sistina, na qual ele foi construído a pedido do Papa Júlio II. E nesse teto é possível se observar diversas passagens bíblicas, como, por exemplo, dentre elas o Gênesis e o próprio ato de criação. Agora eu vou falar um pouco sobre a missão artística francesa. A missão artística francesa, ela se deu com a vinda dos artistas franceses ao Brasil, e o principal objetivo deles seria realizar a formação acadêmica em belas artes. Ela foi liderada por Joaquim Le Breton, e a França, ela passava por um movimento revolucionário, na qual os artistas eles haviam perdido seus investimentos e prestígios, o que acabou fazendo com que eles tivessem que se aventurar por outras partes do mundo. Desse modo, a missão artística francesa, ela proporcionou uma formação artística acadêmica, principalmente nos âmbitos das artes plásticas e dos ofícios manuais, em prol da construção da imagem da nação, abrangendo assim e oferecendo assim uma formação artística tão ampla quanto a que era oferecida na Europa. Então agora nós vamos falar um pouquinho das comparações que a gente fez. Ao comparar tanto a missão artística francesa quanto as obras, com as obras do Michelangelo, a gente tentou achar diferenças e semelhanças. Semelhanças foi bem mais difícil de achar, mas diferenças, como a gente vai ver mais pra frente, teve bastante.
A semelhança que a gente encontrou, uma das únicas que a gente encontrou, foi numa obra do Michelangelo chamada Davi. É uma escultura muito famosa, né? De mais de 4 metros. E essa escultura é interessante a gente notar o contexto dela. Então, em 1501, uma igreja pediu para Michelangelo fazer a escultura desse personagem bíblico Davi. E essa escultura, ela ficaria em cima da igreja, junto com outros personagens bíblicos que seriam feitos também, junto com outras esculturas de personagens bíblicos que são considerados heróis. E aí, Michelangelo, então, aceitou essa encomenda e foi fazer. Depois de pronto, quando eles viram o resultado, eles ficaram impressionados. E aí eles falaram assim, não, se a gente colocar lá em cima da igreja, ninguém vai conseguir ver. Então, vamos deixar ela aqui e colocar em outro lugar, que dê para as pessoas olharem e contemplarem. E foi isso que aconteceu. Para decidir esse lugar, alguns políticos, eles viram naquela escultura mais do que um símbolo religioso. Eles viram também um símbolo civil. Por quê? Porque esse personagem representava a justiça, a coragem. E lá em Florença tinha sido instaurada uma nova república. Então eles pensaram, olha, seria uma ótima imagem para nossa república, para essa nova república que a gente instaurou aqui em Florença. Então eles resolveram colocar aquela escultura numa praça para que todos pudessem ver. E agora, qual que é então a comparação com a missão artística francesa? Bom, a princípio, não era o objetivo de Michelangelo fazer a escultura para ter um olhar civil, né? Um símbolo civil. Mas depois acabou se tornando símbolo de uma república. Então, a gente vê aqui a identidade, acabou dando identidade para uma república, trazendo essa questão da justiça, da coragem, né? Dando uma identidade para a obra. E foi isso que aconteceu também na missão artística francesa. Por quê? Porque muitos artistas vieram aqui para o Brasil para dar essa identidade para o Brasil. E na obra de Davi, como a gente viu aqui, ela também deu identidade para essa república, representou a república. Bom, então depois de falar sobre uma semelhança que encontramos, vamos apontar algumas diferenças que podem ser reparadas também em comparação com as obras de Michelangelo e as obras da missão. A primeira diferença que nós encontramos foi que as obras de Michelangelo, em sua maioria, tinham sempre um cunho religioso. Então, a maioria das obras apresentavam sobre assuntos religiosos. Como exemplo, essa obra que já foi comentada aqui nessa apresentação, mas vamos ressaltar, que é a obra da criação de Adão, que é uma das obras mais famosas de Michelangelo. Já podemos perceber que o assunto da obra é sim religioso. Então, podemos perceber que sempre tem um cunho religioso nas obras de Michelangelo. Já nas obras da missão artística francesa, nós podemos perceber que não se fala de religião, não é o foco. O que se fala é sobre o dia a dia do Brasil colônia. Então, a maioria das obras da missão artística francesa retratavam o dia a dia do Brasil colônia, as pessoas trabalhando, transitando ali na cidade e convivendo ali entre si. Então, nós podemos perceber essa diferença também do assunto das obras. Um mais religioso e o outro mais retratando o dia a dia do Brasil colônia mesmo. E outra diferença que nós também encontramos foi que nas obras de Michelangelo, além de retratar e mostrar o cunho religioso, né, os assuntos religiosos, também eram retratados, obviamente, pessoas e figuras divinas e religiosas também. Como exemplo, Adão, que é uma figura religiosa da Bíblia, que é retratada nesse quadro da criação de Adão, como exemplo. Já nas obras da missão artística francesa, são retratadas mais pessoas comuns, pessoas do dia a dia, como senhores, escravos, trabalhadores e entre essas outras pessoas, entendeu? Então, nas obras de Michelangelo são mais figuras divinas que são retratadas, enquanto nas obras da missão são pessoas mais comuns, pessoas como senhores, escravos, trabalhadores e etc., como pode ser representado por esse quadro que está ao lado aí da criação de Adão, que carrega o nome de Refrescos do Largo do Palácio, que foi pintado por Debré, que foi um dos principais artistas da missão artística francesa. Outra diferença
diferença que podemos perceber é que nas obras de Michelangelo tinham mais um intuito expositivo. O objetivo de Michelangelo mesmo era realizar a obra, a pintura, a escultura e expor para as pessoas contemplarem e apreciarem. Ele não tinha o intuito de fazer a pessoa pensar numa crítica ou elaborar um conceito profundo para as pessoas analisarem. Ele não tinha essa preocupação. Então ele simplesmente fazia a obra para ser exposta, geralmente em comunidades religiosas, como a Igreja Católica, por exemplo, para as pessoas apreciarem e contemplarem. Então as obras dele eram mais com o objetivo de expor mesmo para as pessoas apreciarem. Já as obras da missão artística francesa tinham o objetivo e a missão, como já diz o nome, de criar uma identidade para o Brasil colônia. Então eles tinham esse desafio de criar uma identidade para o Brasil. Então eles tinham esse objetivo. Já a maioria das obras de Michelangelo não tinham o objetivo de criar identidade para nada nem para ninguém. Então nós podemos perceber essa diferença. É claro, nós conseguimos assemelhar, por exemplo, a escultura de Davi, né, que virou um símbolo civil e criou uma identidade para a República localizada, e nós conseguimos assemelhar ao objetivo da missão, mas esse é um caso à parte. A maioria das obras de Michelangelo não tem um intuito. Afinal, até na criação da obra da escultura de Davi, Michelangelo não estava preocupado, não fez a obra pensando em criar uma identidade para nada, nem para a República, nem para ninguém. Afinal, era isso que Michelangelo tinha em mente, fazer obras para expor, para as pessoas contemplarem, e não para criar uma identidade, como a missão prezava. E outra diferença que nós podemos apontar é a questão de que nas obras de Michelangelo nós conseguíamos perceber que os padrões gregos do homem em sua melhor forma, da simetria e da proporção dos corpos eram muito presentes. Era uma característica muito forte nas obras de Michelangelo. Então, as pessoas, as figuras divinas retratadas, sempre era de cunho religioso, mas apresentando o homem em sua melhor forma. Então, as pessoas eram sempre simétricas, proporcionais e sempre harmônicas. Então, em todas as obras, jamais você iria ver nas obras de Michelangelo uma pessoa acima do peso, jamais você iria ver uma pessoa com traços assimétricos e, principalmente, você jamais iria ver pessoas negras. Afinal, elas não estavam dentro dos padrões. Como exemplo, essa escultura que está aparecendo aí para vocês, que foi uma escultura que carrega o nome de Madonna de Bruges, a Madonna e o Menino. Essa escultura foi feita por Michelangelo entre 1501 e 1504, e nós já podemos perceber esses padrões gregos presentes. Então a mulher é muito simétrica, é muito harmônica, e nós colocamos até um zoom na imagem da criança, do bebê que está no colo dela, pois essa criança é muito bonita, ela é muito harmônica, ela é muito simétrica, ela tem até músculos definidos, músculos aqui na barriga definidos também, então é uma criança muito bonita, muito harmônica. Até a posição que essa escultura, que essas pessoas estão posicionadas, a mulher ereta e em uma postura harmônica, e a criança também com leveza, a posição dela é harmônica também. Então Michelangelo prezava muito por esses padrões gregos e por essa simetria, por esse harmônico e todos esses detalhes. Enquanto na missão artística francesa, nós podemos perceber que, apesar das obras em seu geral apresentar bastante do neoclássico, então características neoclássicas, equilíbrio, proporção e harmonia em seu geral, nós podemos perceber essa quebra do padrão grego, principalmente em questão dos corpos retratados, das pessoas. Por exemplo, essas duas obras que estão aparecendo do lado dessa escultura de Michelangelo, que é a obra mais no centro do slide, carrega o nome de Uma Senhora de Algumas Posses em Casa, e a outra obra, mais no canto inferior direito do slide, carrega o nome de Uma Senhora Brasileira em Seu Lar. Essas duas obras foram feitas por Debré também,
E nós podemos perceber, principalmente nos corpos das pessoas retratadas, que não tinha muito essa preocupação que Michelangelo tinha em manter esses padrões do homem em sua melhor forma, do homem em sua grandiosa beleza, como o Michelangelo tinha. Então, Michelangelo tinha essa preocupação, mas nas obras da missão não era o foco. A obra, em seu geral, tinha harmonia, tinha equilíbrio, tinha proporção, afinal, tinha características neoclássicas, mas o homem em sua melhor forma, que são esse padrão, essa estética grega, não era tão presente. Por exemplo, ao comparar os filhos dos escravos, que estão sendo retratados nessas obras da missão, ao comparar com a criança retratada na escultura, nós já podemos perceber essa diferença. Afinal, essas crianças, além delas serem negras, elas também são gordinhas, acima do peso, e a posição que elas estão nos quadros não são posições harmônicas e simétricas, algumas estão até curvadas. Então nós já podemos perceber essa diferença entre as obras também. Afinal, uma preza muito, tem muito forte a semelhança dos padrões gregos, enquanto a outra tem características neoclássicas e clássicas, mas não tem tanto essa preza pelos padrões gregos, o homem em sua melhor forma, principalmente dos corpos retratados. Então nós também podemos apontar essa diferença, além da diferença simplesmente do retrato do negro. Afinal, o negro, pelo Brasil passar pela escravidão, na época do Brasil colônia, e as obras da missão, em sua maioria, retratarem o dia a dia, o negro é muito presente nas obras da missão artística francesa. Já nas obras de Michelangelo, ele mal aparece. Na verdade, ele nem aparece. Em obras do Michelangelo, você não vai encontrar pessoas negras. Afinal, não fazia parte dos padrões gregos. Então, nós também já podemos perceber essa outra diferença. E essa foi nossa apresentação, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.